Alô, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí? Boa noite. Deixa eu ver aqui como é que fica melhor. Tudo bem aí, gente? Vamos hoje falar um pouquinho sobre cosméticos ozonizados. Esse é um assunto muito interessante, né? Que desperta a curiosidade de muita gente também, que às vezes ainda não conhece. Eu já conheço há um tempinho, já uso há um tempinho, e eu resolvi trazer essa novidade para vocês aqui no meu perfil, porque muita gente também me pergunta a respeito de como é isso, né? Como que é essa novidade. Enfim, deixa eu ver aqui. Tudo certo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Mayra. Me dá um ok aí, Mayra. Você que é meu teste de som. Boa noite, gente. Que saudade que eu tava de fazer lives aqui pelo meu perfil com vocês. Ontem a gente fez uma live que eu fui convidada, né? E hoje a gente tá aqui no meu perfil. Ótimo, tudo certo, né? Então tá bom. Então eu vou chamar já a nossa convidada aqui, doutora Letícia Felipe, da Filoson. Oi, Letícia, tudo Olá! bem? Que Olá, tudo bem? bom! E você, como é que você tá? Tô joia, que ótimo. Ó, hoje não vai travar, hein? Nossa última live foi uma coisa, né? Quase que a gente não conseguiu fazer, lembra? Verdade. E a gente ficou de fazer outra, e aí esse ano tá complicado, a gente não fez mais muitas lives, mas o povo tá pedindo lives, porque fala, era tão bom, a gente tava sempre, né, É, aham. atualizando. É que ano passado foi tanta que eu tive que dar um tempo nas lives. Ah, mas é sempre bom, né? Eu adoro. Eu acho que é uma forma muito boa de interação, do pessoal tirar dúvidas. E eu, sei lá, eu sinto como se eu estivesse na sala, assim, com todo mundo, a gente conversando, né? É, Eu nós também gosto. gostamos de fazer, mas agora vamos ver se a gente volta um pouco. Mas que Vamos bom que você sim. chamou, assim, já animou a gente para estar voltando a falar um pouquinho dos produtos. Também sempre tem pessoas novas, seguidores novos, né, que estão iniciando aí. Isso, que não Bom a conhecem, gente né? trazer, né, Então, sempre conteúdo. então assim, como eu sempre estou em contato com os alunos, né? Então, eu dou muita aula de pós-graduação, então eu vejo muitas dúvidas, né? O pessoal tem muita dúvida a respeito dessa parte do ozônio ainda, né? Infelizmente, ainda é um terreno pouco explorado aqui, né? E eu acho que ninguém melhor do que você, né, para falar de ozônio pra gente, porque você nasceu aí no berço do ozônio, né? Depois você conta um pouquinho, depois você conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu vou até te pedir para você se apresentar um pouquinho, falar para o pessoal aí da sua história com o ozônio, que eu acho que é muito linda, né? Desde a primeira vez que eu vi, que eu fiquei encantada. E a gente falar um pouquinho desses cosméticos, tô até com os meus aqui, ó. Os meus, ó, Ah, arrasou, hein, tá? Ana? É, os novos ainda não tenho, mas esse daqui eu já tenho, que eu já vi que lançou coisa nova, muita coisa legal, achei muito interessante. Então eu queria que você falasse das novidades também depois. Mas eu Ah, tenho mas é algumas. difícil como falar com você, né? Uma especialista aí, a gente tem que conversar. Ah, Você vai me ajudando aí a complementar o assunto. tá bom. Peraí, tô com um probleminha aqui com o meu suporte, mas tudo vai se resolver, gente. Calma, calma, calma. Assim o pessoal tá entrando, né? A gente tá. Isso. Ó, Letícia, então eu vou te pedir para você se apresentar para o pessoal que é aqui do meu perfil, que ainda não te conhece, gente. E eu queria falar para vocês que é só vocês clicarem aqui em cima onde está o meu nome, tem uma setinha que aparece o nome da Ozon Care, na verdade, que a Letícia vai falar para vocês o que que é, explicar direitinho. E aí vocês podem seguir lá também e ver, né, as novidades com relação aos produtos. Então, vou pedir a Letícia para se apresentar, que eu acho que é melhor. Então, Ana, eu sou sua colega, né? Sou farmacêutica de formação. Porém, a minha atuação profissional sempre foi dentro da ozonoterapia, sempre trabalhei
iniciei minha formação com ozônio, porque eu falo que, né, não fui eu que escolhi o ozônio, foi o ozônio que me escolheu, né? Ou foi uma Nasceu herança no de berço do ozônio, é o que eu falei, nasceu no berço do ozônio. uma herança de vida, na verdade, porque meu pai, ele era cardiologista e ele dizia assim que estava cansado de ser um prescritor de remédios. E o ozônio, na época, a ozonioterapia era, né, uma técnica muito, né, desconhecida. Foi numa viagem fora do Brasil que ele conheceu. Aí ele ficou muito, muito, assim, empolgado com os resultados. Logo ele foi para Cuba, para Itália estudar. E ele só pensava naquilo. E eu falava, pai, mas isso só ozônio para tudo, né? Lá na faculdade nunca ouvi falar em ozônio. Vocês ficam falando de ozônio, ozônio, né? Quando a É. gente é novo. E assim, vamos lá, né? Você sabe que eu não sou tão velha, mas assim, quando eu estava na Não, faculdade, a internet mas estava eu me formei iniciando, em não é? 2001, eu não lembro É, de ter estudado sobre isso. não tinha, não. Eu quero dizer, e também a internet, os meios assim de comunicação, né? A gente não nasceu com WhatsApp, né? Então, assim, a gente tinha muito Sim. menos acesso a artigos científicos, a informação. Então, a informação não era como é hoje, né? Que a gente fala assim na live. Hoje dei aula para um curso lá em Campinas, agora já estou falando aqui para um monte de gente, então é diferente, né, o nosso contexto. Mas, enfim, naquele contexto lá, ele começou. E aí eu falava, não, meu Deus, que loucura, né? Mas ele falava, não, você tem que me ajudar, porque isso vai mudar a vida das pessoas, porque agora trato a saúde de verdade, enfim. Daí eu comecei a ajudá-lo a fazer as aulas, né? Fazer os PowerPoints, estudar. Daí logo que eu me formei, ele falou, não, você vai para Cuba fazer um curso em Cuba. Daí eu fui, daí depois fui para Itália, conheci o professor Velho Botti, né? Que é hoje uma das referências da ozonioterapia. E a gente estava, né, iniciando aí a jornada da a Filoson, enfim, e os projetos que eram ainda bem embrionários, quando ele faleceu. E aí na época a gente conseguiu, né, autorização para utilizar o ozônio nele, que ele estava internado, ele não conseguia estava com deficiência respiratória, estava no respirador, enfim, a gente conseguiu uma autorização. Só que naquela época, assim, então, assim, que era assim, esse médico louco que aplica gás nas pessoas, né? E mesmo lá no hospital, a gente tendo conseguido utilizar o ozônio, né, autorização, era uma coisa muito assim, sabe, sem fundamento, ninguém conhecia, não era uma técnica assim que se levava a sério, digamos, né? E aquilo me deixou Uhum. muito comovida. E a gente, né, no Brasil a gente não tinha nenhuma movimentação, então naquela época eu já tinha participado da fundação de uma outra associação, a gente começou a formar a Associação Brasileira de Ozonioterapia e começamos a buscar, né, as regulamentações. Então, participei de todo esse processo no Brasil. Entre a Anvisa, na época a gente buscava muito o CFM e Ministério da Saúde, né, junto, claro, com outros profissionais, né, na época, né, tinham a diretoria da BOSF, né, e ainda hoje tem muitos outros que estão fazendo, mas eu sempre participei diretamente. E hoje, né, então, praticamente um sonho que se realizou, né? Hoje a gente, além de ter a ozonioterapia já regulamentada em algumas profissões, né, inclusive na farmácia, que é uma técnica que hoje está, né, cada vez mais se desenvolvendo, né? Hoje Sim. eu estou aqui falando de um assunto que eu sempre gostei, que na verdade, né, que era de cosmético e que no fim, lá atrás eu não imaginava que haveria, né, essa conexão. No fim, o caminho deu certo e hoje a gente pode falar de cosméticos ozonizados, algo que Ozonizados. talvez nunca tinha sonhado, mas que na É. trajetória, estudando e desenvolvendo, né, a gente conseguiu trazer isso. E hoje a Ozon Care, então, da qual eu sou responsável, então, né, esse é o perfil da Ozon Care. Eu, claro, não sou única, né, tenho uma equipe e tudo, mas eu sou responsável técnica, né, então, pela Filoson. Então, a gente resolveu fazer aqui pelo perfil da Ozon Care para que mais pessoas que se interessam pelo assunto possam acompanhar e assistir um pouquinho desse bate-papo. Então, deixa eu entender. A Ozon Care é a empresa dos cosméticos, que faz toda essa linha de cosméticos ozonizados. E a Sim, Filozon é a empresa dos equipamentos. É na verdade é isso? uma empresa só, né? Uma empresa só, é a Uhum. Ozon Care by Filoson, a gente fala, né? Só que Ah, tá. Só que a Filoson, ela é especificamente
desenvolve geradores de ozônio para ozonioterapia, né? Para geradores de ozônio para ambiente, insumos, tudo relacionado à técnica, né? E relacionado o uso profissional, né? Dos geradores. Sim. A Ozone Care, ela desenvolve, né? Ela tem uma outra essência, não uma outra, mas a essência é o ozônio, é a Filozone. Porém, ela pode se relacionar com pessoas, né? Que não precisam ser necessariamente profissionais. Porque o que acontece? As pessoas que fazem a ozonoterapia como profissional, elas querem continuar, às vezes, tendo os benefícios do ozônio, ou utilizando, né, os óleos ozonizados na rotina. Então, a Ozone Care, ela tem o propósito de trabalhar com os óleos ozonizados e os cosméticos, né? Que sim, é uma só, se complementam, né? Porque a Ozone Care fica Ótimo. direcionado. Então, assim, agora eu vou contar um pouquinho da minha história com o ozônio, né? Que é quase nada. Eu tive um dos primeiros contatos com o ozônio no congresso ano passado da Abrahof, que tinha lá, né, um stand da Filozone, e eu fui lá, e aí eu vi lá aquele teste básico, né, que todo mundo faz na luva de látex, né, que a gente pega aquela seringa ali e fala assim, a seringa é cheia de ar, gente, o que isso aqui vai fazer em alguém, né, e tal. E aí você pega lá a seringuinha, coloca no látex e o ozônio, né, realmente ele deteriora ali o látex, e a gente vê que ali não é mesmo o ar. Estou te dizendo assim, né, do meu primeiro contato, porque pode ter vários alunos aqui que não entendem o que é ozônio, não sabem o que é esse gás, o que ele faz, né? Então, a minha dúvida era muito essa, assim, como que esse gás fica dentro da seringa, né? Como que é a mesma coisa de você encher a seringa de ar, do ar normal que a gente tem aqui, né, no ambiente, como que ele fica ali? E a mesma dúvida com relação aos produtos, né? Como que você coloca um gás dentro do produto e como que ele fica ali, né? Lá eu tive contato, por exemplo, com os óleos ozonizados. Ainda não tinha essa linha, né, da Ozone Care. Foi há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, tinha. Lá em Gramado, a gente estava lançando lá em Gramado. Estava lançando. Não, estava lançando esse produto aqui, que era a espuma. A espuma para harmonização facial. Que foi lá na Abrahof, em Gramado, né? Foi. Que era um óleo ozonizado, não era? A Ozone Care começou em maio, junho de 2019, né? Que os produtos saíram, né? A gente já vinha estudando, assim, com os óleos ozonizados, a gente já trabalha há mais de 10 anos, 12 anos, mais ou menos, e 15, né? Sempre, né? Trabalhamos com os óleos, mas a evolução, né, de chegar num produto cosmético com a base de óleos ozonizados é mais recente, né? Dentro da história da Filozone. Tá. Então, explica para o pessoal um pouquinho, Letícia. Então, o que é, sucintamente, o que é o ozônio e como que vocês conseguem incorporar o ozônio dentro desse cosmético? E vamos começar pelos primeiros, então, né? Esse daqui que é uma espuma de limpeza ozonizada que tem ação bactericida. Então, na hora que você for falar, né, do que o ozônio faz, que uma das funções dele é justamente essa, a gente vai entender como que a gente usa isso daqui na nossa prática clínica hoje, no consultório de estética, né? Que ele é direcionado para isso. Então, explica um pouquinho para o pessoal com relação a essas propriedades. Então, vou começar a falar do ozônio, né? O ozônio, que é um gás formado a partir de 3 átomos de oxigênio. Ele é o mesmo que está lá na camada. Acontece que lá na camada, as descargas elétricas dos raios ultravioleta, né, fazem lá uma descarga elétrica e as moléculas de O2 se reconfiguram em O3. Então, aquele ozônio está lá, né, no meio daquela atmosfera, enfim. Nos geradores de ozônio, o que a gente faz? A gente faz uma descarga elétrica e converte o O2 em O3 também. O O3, então, é esse gás transparente que tem um odor característico, é oxidante e que é gerado nos geradores de ozônio. Em ozonioterapia, a gente sempre gera ozônio a partir de oxigênio medicinal. Então, a mistura ao final que a gente vai ter é ozônio e oxigênio medicinal, em diferentes concentrações, das quais a gente denomina range terapêutico, né? Então, a gente pode ter concentrações baixas, médias, altas, e isso vai determinar o tipo de aplicação, o volume, enfim, vai determinar o objetivo terapêutico. E aí você, como profissional, tem que conhecer tudo isso para poder aplicar. Não é simplesmente ozônio de qualquer jeito. Mas vem cá, o ozônio tem uma característica super
importante, né? Que uma característica inerente dele, que ele é instável. O que é isso? A instabilidade dele é que aquela molécula de O3, ela não fica só na forma de O3. Ela volta a ser oxigênio naturalmente. Então, eu gerei ozônio e coloquei lá dentro da seringa. Em mais ou menos 30 minutos, numa temperatura de 20 graus, metade daquele ozônio já vai ter se convertido a oxigênio novamente. E vai indo, e vai indo, vai indo. E no final do dia, o que você vai ter lá? Oxigênio, porque aquele ozônio ele não consegue ficar naquela ligação. Então, aquela ligação ela é tão assim, ela tá louca energética, né? energética. Tem um alto valor energético, né? E Ela tudo que é tem muito muita energia oxidante. na natureza, ele não é estável. Isso. E aí o que acontece? Ele vai, então, voltar a ser oxigênio. Então, quando a gente, né, depois que ele se volta a ser oxigênio naturalmente. Então, essa é a instabilidade, essa reatividade do ozônio. Então, o ozônio na sua forma de gás e na sua forma de água, porque o que é a forma de água? Quando eu pego o gás, ozônio e faço uma dissolução do ozônio na água. Eu vou ter O3 mais H2O, dissolução do ozônio na água. Então, a água ozonizada, tal qual o gás, ela não vai ter um tempo de meia-vida longo. Então, como que você coloca ozônio aqui nos cosméticos, né? Essa é a pergunta hoje ainda. Onde Exatamente, ela, essa é no a curso que dúvida. eu falei, como que isso acontece? Então, e tem vários aspectos importantes aqui do óleo. O óleo ozonizado, ele é um produto que a gente obtém a partir da oxidação, né, da ozonização de ácidos graxos insaturados presentes nos óleos vegetais. Então, assim, óleo vegetal, vamos começar já explicando isso. O óleo vegetal, o que ele é? Ele é um produto, né, que é extraído a partir de sementes, ou muitas vezes de sementes, enfim, que ele vai ter o quê? 95 a 98% de triglicerídeos, que são os ácidos graxos que estão presentes lá. Esse aqui, por exemplo, tem óleo de oliva, né? Isso. Então, assim, os óleos vegetais, eles têm diferentes características em ácidos graxos. O oliva, por exemplo, como você falou, ele é um óleo que ele contém mais ácidos graxos monoinsaturados. Já o girassol, ele tem mais ácidos graxos poliinsaturados. E já o de coco, por exemplo, que é bem conhecido, ele praticamente não tem ácidos graxos polimonoinsaturados. São todos saturados, ou seja, eles não contêm dupla ligação, os saturados. Então, o ozônio, ele reage com esses compostos esses ácidos graxos que estão lá nos óleos vegetais. Ele oxida, ele reage com aquela dupla ligação e ele forma lá, faz uma reação química complexa, enfim, né? Que vários fatores interferem nessa reação. E ele forma produtos intermediários, como trixolanos, a gente chama também de ozonídeos, a gente forma alfa-hidroxiácidos, a gente forma aldeídos. Então, assim, quando a gente ozoniza o óleo, a gente pega aquelas cadeias lá de carbono, aqueles ácidos graxos, quebra eles, vamos falar assim de uma forma simplificada, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo aqui é profissional da saúde, e forma lá produtos intermediários. Então, são esses produtos que a gente forma lá, não é mais ozônio, é como se a molécula de ozônio estivesse presa lá dentro, como se aquele oxigênio, né? Ozonídeos, né? Também a gente chama de ozonídeos. E aí, esses ozonídeos, né, que se formam lá no óleo, são eles os responsáveis pelos efeitos biológicos do óleo. Então, o que são esses efeitos biológicos do óleo, né? São os efeitos que a gente obtém, né, utilizando eles, principalmente topicamente. Então, esses efeitos do óleo ozonizado são devido aos produtos formados pelo ozônio no óleo. Não é mais o ozônio em si, como é o caso do gás ozônio e da água ozonizada. Ele é os subprodutos que estão lá. E aí, essa diversidade de compostos que se formou durante o processo de ozonização é que é tão rico e traz tantos benefícios, né? Por isso que a gente hoje utiliza, né, esses cosméticos, o óleo ozonizado, ele é um excelente recurso para diversas situações. E uma das características importantes, né, desses produtos que se formam, né, que são os compostos ativos, digamos assim, é que eles têm uma intensa atividade antimicrobiana. O que significa isso? Que ele diminui, né, os micro-organismos, tanto bactérias, quanto vírus, quanto fungos. Então, quando a gente fala aqui atividade bactericida, primeiro, na verdade, sim, então tem alguns aspectos. A gente não poderia falar que ele é bactericida
se a gente não tivesse feito um teste, não é? A pessoa não pode sair falando, o óleo ozonizado Uhum. é bom, porque você tem que ter um padrão, né? Assim, para um produto ser transformado em cosmético, né? Você sabe, tem todo um processo, são etapas, né? Vários Existem testes também, né? vários testes, né? Então, assim, e aí a gente. O que acontece? O óleo, então vamos voltar um pouquinho. O óleo ozonizado, ele tem aí propriedades biológicas ou efeitos terapêuticos, né, na pele e outros que são bastante conhecidos. Quais são eles os principais? Ele tem essa intensa atividade antimicrobiana, que é todos os micro-organismos. Ele estimula o nosso sistema antioxidante. Ele tem uma alta capacidade de estimular fibroblastos, fibras colágenas. Então, ele tem uma alta capacidade de regeneração tecidual. Esse é um aspecto importante. Estimula fatores de crescimento, melhora a oxigenação. Então, ele tem uma aplicabilidade muito grande, principalmente na cicatrização. Ele tem também uma atividade anti-inflamatória, assim, leve, né? Ele estimula os queratinócitos. Então, a gente tem, assim, ele tem diversas atividades, né? Diversos estudos demonstrando essas atividades. Então, o óleo, ele pode ser utilizado. Eu até vou pegar o meu aqui também, que eu tenho um aqui. No caso, por exemplo, Eu tenho de girassol Letícia, aqui. esse produto, então vamos falar desse aqui que a gente estava falando da atividade bactericida dele. Eu posso falar que a atividade bactericida dele é devido a esses ozonídeos, esses produtos, né, da reação do óleo de oliva com o ozônio, mas também por causa dos tensoativos, né, que tem aqui, que também vão ajudar nesse poder bactericida. E aí, para você falar que ele é bactericida, foram feitos testes, provavelmente microbiológicos, né, onde você pegou e viu que houve uma diminuição da carga bacteriana de alguma amostra. Foi isso que foi feito? Isso mesmo, exatamente isso. O que acontece? Então, quando a gente tem o óleo na sua forma pura, ele pode ser utilizado, mas então, assim, ele passa por um processo de ozonização, né? Então, ele é realizado sob controle, num tanque industrial, com controles, né, de geração de ozônio, de controle em processo, controle de qualidade final. A gente tem que ter uma garantia de que o óleo que a gente está recebendo também para ozonizar tem as cadeias de ácidos graxos adequadas. Então, existe um processo, né? Não é simplesmente borbulhar o ozônio e achar que ele está ozonizado. Por quê? Porque para a gente formar esses produtos lá dentro, né? Lá dentro, quando eu falo, né, no óleo ozonizado, a gente precisa garantir. Porque se a minha atividade depende da formação desses produtos, eu tenho que garantir que esses produtos foram gerados durante o processo de ozonização, de oxidação. Então, né, Exatamente. para quem é Era isso também. farmacêutico, fica um pouco mais fácil de entender, porque o farmacêutico conhece um pouco de processo, entende, né, que não é assim. Então, existem processos de controle de qualidade que são. Oi, travou. Oi, travou E só esses para mim? processos, então a gente pode, né, um óleo ozonizado ele é produzido sob esses controles e para a gente garantir, então, que ele tenha essa ação. Então, o óleo ozonizado puro. Quando eu estou falando de um cosmético, eu estou falando de um produto ainda mais complexo. Porque, assim, às vezes a gente fala assim, que é um produto ozonizado. O produto ozonizado não é que o produto está pronto, eu vou lá ozonizo. Não, de forma nenhuma. Isso jamais pode acontecer. Porque isso vai, inclusive, causar Muda todas as problemas. características do produto, né? Tem mais um aspecto, né, do hoje que eu queria falar, aproveitar. Por exemplo, assim, muitas pessoas acham que, então, se o óleo normal é bom, né? Porque um óleo vegetal, ele já tem propriedades terapêuticas interessantes. Tanto que a gente usa óleos vegetais como ativo de cosméticos, ou o próprio, esses cicatrizantes como Dersane, por exemplo, a gente utiliza Óleo de óleos, né? girassol, O óleo de Uhum. coco é excelente, porque os óleos vegetais, eles já têm propriedades boas para a pele. Então, a pessoa que pensa assim, então eu vou ozonizar o óleo e ele fica melhor ainda. Então, eu vou sair ozonizando tudo. E isso Era isso que também eu ia não é verdade, perguntar, não é né? Que assim. muita gente pode pensar que pode fazer isso. Não, de forma alguma. Por quê? Porque quando a gente ozoniza um óleo vegetal, a gente faz lá uma insaturação, uma oxidação, uma ozonização desses ácidos graxos poliinsaturados, a gente gera subprodutos que têm uma ação terapêutica. Agora, um óleo essencial, por exemplo. O que é um óleo essencial?
Um óleo essencial é ele até é oleoso, mas ele, do ponto de vista é, é, químico, ele não é um óleo, né? Ele é uma mistura de diversos compostos, de terpenos principalmente, né? Vou ter moléculas aromáticas, vou ter diversos tipos de moléculas menos triglicerídeos, né? Então, se eu ozonizar um óleo essencial, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar oxidando uma molécula que é perfeita, né? Ela é essencial, ela é feita por Deus daquela forma, digamos assim, né? Então, não pode sair ozonizando qualquer coisa, não funciona dessa forma, principalmente jamais um óleo essencial, porque um óleo essencial você pode oxidar aquilo, além de inativar o composto o principal, digamos assim, você pode estar criando um composto irritante, tóxico, então assim, não se pode ozonizar Mas qualquer coisa. o mesmo raciocínio eu posso pensar também para o próprio óleo de oliva, óleo de girassol, nenhum desses também. A gente pode pegar esse óleo que a gente compra lá como óleo de girassol e ozonizar esse óleo no consultório, por exemplo. Quem tem lá um aparelho de ozônio, né, quiser ozonizar, porque a gente não tem o controle desses subprodutos que vão acontecer ali, é isso? Isso mesmo, porque não é receita de bolo, né? Não é assim, eu faço assim e deu, porque existe uma variação de partida, existe um controle de qualidade para que a gente tenha essa reação, né? Então a gente não faz de qualquer forma. Mas a partir do momento que você tem um produto que está, né, que foi aprovado, né? O óleo foi um óleo vegetal ozonizado, ele tá aprovado, aí você fala, vou fazer um cosmético, vou colocar lá. Também não é assim, né? Porque uma formulação cosmética, ela tem um objetivo, ela tem uma base, ela tem outros ativos. Então, um cosmético, ele é complexo, né? Você tem que entender para que ele quer. Então, assim, os cosméticos, a gente fala cosméticos, mas existe, né, o conceito dos dermocosméticos, e hoje a Ozon-Care é muito mais um dermocosmético do que um cosmético, mas apesar, né, que na Anvisa não existe essa Não diferença. existe Então, isso, só que pra gente, né, para os usuários, e qual é o conceito? Um cosmético, ele é algo que você usa para ficar cheirosa, para se embelezar, né? Um Uhum. dermocosmético, ele vai além disso, né? Ele tem Ele uma vai função. tratar. Ele tem uma Uhum. função, né, maior. Ele trata, ele tem ativos mais elaborados, que tem uma ação assim mais profunda. Então, quando eu vou elaborar um dermocosmético, eu tenho que entender para que é. O meu eu vou fazer um creme hidratante facial. Né? Então, um creme hidratante facial, ele pode ter milhares de ativos, milhares, né, de composições. Aí sim que a gente pode comparar, é que nem cozinhar, né? Assim, você tem 1000 ingredientes, você pode fazer 1000 pratos, mesmo um bolo, você pode fazer diversos tipos de bolo, né? Então, assim, a gente tem. E o cosmético é algo assim, você tem muitas variações. E aí você tem que entender esse cosmético, qual é o objetivo dele. Então, um hidratante facial, por exemplo, que é esse hidratante facial anti-age. Se ele fosse só o óleo puro, o que ele ia fazer? Ele não ia hidratar, ele ia formar uma película na pele que ia impedir a desidratação e não hidratar. Um hidratante ele tem que ter, né, uma adequada permeabilidade, ele tem também outros ativos, porque o hidratante facial pro-aging, como é o caso desse, né, que a gente fala para controlar ou para favorecer, melhorar, né, os processos de envelhecimento, ele tem outros ativos que são importantes para a pele, como, por exemplo, o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, você fala muito Eu bem, né, achei, eu professora. achei muito bom esse daqui, porque ele primeiro que ele já vem com o termo adequado, mais inovador, né? Que não é anti-aging que a gente trabalha mais, a gente já trabalha o pró-aging, né? Então todos nós vamos envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem, né? Com a pele saudável e Mas sabe que etc. muita gente brigou com nós por causa disso? Não é pro-age, é anti-age. Eu falei, Não, não, mas mas é esse é porque o essas conceito pessoas atual. estão atrasadas. Elas estão atrasadas. Você está à frente do seu Ainda tempo, né? bem. Hoje a gente já sabe que a gente não trabalha mais com o termo anti-aging, né? Ontem mesmo eu falei disso num congresso internacional. A gente estava falando sobre cosméticos, né? Eu estava dando minha aula sobre cosméticos, a gente falou sobre isso. E eu tenho uma dúvida muito grande com relação a isso daqui, que a minha dúvida que veio nas caixinhas de perguntas, né? A gente falei que tem que abrir com a caixinha de pergunta, o prof perguntou pra caramba. Que é justamente isso. Quando a gente trabalha com anti-age, pro-age, né? Essa terapia de rejuvenescimento ou de ajudar a pele a envelhecer com mais saúde,
a gente trabalha sempre com aquela teoria do estresse oxidativo na nossa cabeça. A gente sempre trabalha no sentido de antioxidantes, de produtos que vão bloquear ou vão proteger a nossa pele da ação dos radicais livres, ou seja, dos produtos que vão oxidar a nossa pele. Como que eu vou entender agora, né, que o ozônio, que é um produto oxidante, né, ele pode trazer um benefício pró-aging para minha pele? Queria que você explicasse isso para o pessoal aí, que foi uma pergunta que bombou na caixinha de perguntas. E temos uma pergunta aqui depois também, que depois a gente vai responder. Tá. Esse é justamente o paradoxo do ozônio, né? O paradoxo do ozônio é como que uma molécula oxidante exerce um efeito antioxidante. Por quê? O nosso organismo, a gente está constantemente produzindo radicais livres, né? E o aumento de radicais livres, ele provoca o estresse oxidativo. É importante dizer que os radicais livres, eles exercem um papel importante no corpo, né? Eles aceleram a fagocitose, a gente precisa, né, dos radicais livres para viver. A gente respira e produz radicais livres. O que acontece é que o estresse oxidativo, ele é causado pelo excesso, né, de radicais livres que causam um estresse oxidativo que vai danificando outras estruturas celulares, DNA, né, telômeros, etc. Então, a gente tem que controlar essa produção excessiva de radicais livres, que hoje é muito normal, né? Porque, assim, má alimentação, falta de sono, radiação ultravioleta, poluição, tudo isso, né, gera o estresse oxidativo radicais livres, que interferem diretamente no envelhecimento e da pele também, né? No envelhecimento da pele. Então, a gente vai ter essa ação, digamos assim, deletéria dos radicais livres. Quando a gente fala em ozonioterapia, que é realmente uma molécula oxidante, né? Mas quando eu administro ozônio no organismo, eu provoco um estresse oxidativo absolutamente controlado. Eu dou um sinal para o organismo e o organismo responde como? Aumentando enzimas antioxidantes. Isso então, é maravilhoso. Eu costumo falar... O melhor antioxidante que a gente tem é o nosso próprio, é o endógeno, é o que a gente produz, né? Não é o que a gente adquire, né? Ele é a nossa primeira linha de defesa. Então, a ozonioterapia, de forma geral, ela funciona, eu sempre falo isso nas minhas aulas, como um condicionamento físico, né? Quando para você condicionar, você fala assim, eu vou treinar, você não é sedentário. Se você ficar caminhando, dando voltinha na quadra, você não vai fazer um condicionamento. Você tem que ultrapassar um pouco o limite, né? Correr, tem que aumentar o batimento cardíaco, você tem que ir um pouco além, porque aí o corpo vai condicionando. Então, o estresse oxidativo que o ozônio causa no organismo, digamos assim, ele é absolutamente controlado, né? Ele é um treino, entre aspas, e aí o organismo, então, responde aumentando as enzimas antioxidantes. E o óleo ozonizado, ele tem essa ação também tópica, né? Através desses ozonídeos, etc., ele provoca e o organismo responde, então, com aumento de enzimas antioxidantes. Então, essa e aí a gente casa as informações, né? E eu, como sou defensora aqui da prescrição estética, gosto muito de trabalhar com isso. A gente também tem que pensar em suplementar esse indivíduo, né? Na medida de que a gente está cutucando ali para produzir, né? Aumentar essas enzimas endógenas aí que são antioxidantes, mas a gente pode suplementar também com os precursores, né? Para a gente fazer glutationa, a gente precisa de N-acetilcisteína, enfim, né? Suplementar com os minerais básicos e tal. Isso a gente fala sempre para outros procedimentos estéticos, como, por exemplo, bioestimulação de colágeno, que não adianta a gente bioestimular se o indivíduo não tem ferramenta, né? Não adianta você mandar o pedreiro construir uma parede se ele não tem tijolo e não tem cimento, ele não vai construir, né? Então, assim, porque essas enzimas também, elas dependem de cofatores, né? Como zinco, selênio, etc. Exatamente. Então, precisa ter uma avaliação da pessoa como um todo. Não existe beleza, né? Não que não existe beleza, talvez seja radical, mas eu quero dizer, você não vai embelezar ou diminuir se você não estiver bem doente, se você não estiver saudável, né? A primeira coisa que você tem que fazer é tratar, né? Primeiro se hidratar, né? Porque sem isso, se hidratar, suplementar, fazer exercício, tudo, né? Mas é claro, né? A gente também quer um produtinho mágico, né? Que resolva as ruguinhas e tudo mais. Mas sim, né? A hidratação também dos cremes, ela é importante,
né? Para prevenir. Uhum. Todo... Olha só, E hoje a gente Letícia. tem muitos ativos legais, né? Então, assim, o ácido hialurônico, ele é super importante. A gente usa depantenol, aloe vera né? Mas o óleo ozonizado, ele faz toda a diferença, né? A gente tem um produto hoje, por exemplo, o facial, nossa, a gente tem uma aceitação enorme. Além disso, né? Se a gente for, só voltando um pouquinho, falar de cosmético, também não é simples assim, vou misturar tudo, então vou botar um monte de ácido hialurônico, um monte de ácido de óleo ozonizado, porque daí eu vou ficar maravilhosa. Não, porque tudo é equilíbrio, né? Eu falo que se você vai cozinhar e você encher tua comida de tempero, você vai, né? Um coentro, imagina, você, né? O equilíbrio que é o ideal. E todas as fórmulas cosméticas, elas precisam de um equilíbrio, porque De um equilíbrio. os ativos, eles podem, né? Esqueci a palavra, são sinérgicos, né? Então tem tudo isso que a gente precisa levar em consideração e que para a utilização de um produto de um dermocosmético. Olha só, Letícia, tem uma pergunta aqui da Paty, ó, sobre os óleos ozonizados, se tem alguma contraindicação. Gente, pode ir colocando perguntas ou no comentário ou nessa caixinha do lado aí do comentário tem uma bolinha assim com um ponto de interrogação. Vocês podem clicar ali e digitar também, tá? Que a gente vai responder perguntas também. Pode falar, Letícia. Me distraí, o que você perguntou? Existe contraindicação dos óleos ozonizados? Não existe contraindicação, porque assim, o ozônio, ele é uma molécula natural, né? Natural quer dizer é uma biomolécula porque o nosso corpo produz. Então, para a ozonoterapia, por exemplo, as contraindicações são poucas, né? Principalmente a deficiência da enzima G6PD. E hoje uma pessoa me perguntou isso, justamente isso. Se a pessoa tem deficiência de G6PD, qual é a relação da utilização? Pode usar um óleo ozonizado, um cosmético ozonizado? Eu falei, claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque assim, lá dentro da hemácia, a deficiência dessa enzima pode dar uma anemia. Mas é quando você faz o ozônio no sangue. Topicamente, Sistêmico, a gente né? não vai chegar sistêmico. Topicamente, a gente não vai ter esse efeito sistêmico, né? A gente vai ter, sim, um efeito ali, mas não vai ter. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação. É claro que algumas pessoas podem ser mais sensíveis, pode eventualmente ter algum tipo de reatividade, né? Assim como ela teria a um óleo vegetal, assim como ela poderia ter o óleo de girassol normal. Alergias, né? Todo mundo pode ter alergias, né? Alguma coisa, mas especificamente contraindicação, não. Olha só, a Josi também está falando, e eu já ia perguntar isso. Então, pode aplicar, inclusive, em feridas abertas, né? Ela está perguntando de aftas, por exemplo, outros tipos de feridas, pós-peeling, pós-microagulhamento. Deve, é incrível o óleo ozonizado, né? Inclusive, é muito utilizado, tem diversos trabalhos demonstrando, né, o poder, né, as atividades da ozonoterapia, do óleo ozonizado. Esse regenerador, por exemplo, né, o regenerador, ele é para ser usado justamente pós-procedimento, não é isso, Letícia? Ele Justamente. tem óleo de oliva ozonizado, tem o depantenol, que é a vitamina B5, né, que ajuda na cicatrização também, manteiga de karité e o extrato de portulaca, que vai ajudar a acalmar a pele também, né, e o extrato de rhodiola, né, esse daqui que é o regenerador. É incrível esse produto, porque assim, quando a gente pensou nesse produto, eu falei assim, ó, a gente precisa de um produto que quando a gente não quer usar o óleo ozonizado, né, a gente tem um creme, porque às vezes, né, a fórmula o óleo nem você não vai usar na pele o tempo todo, o sensorial, né, às vezes, o sensorial, a condição, né, então tem tudo isso, até a própria permeação, enfim. A gente precisa de um produto que seja totalmente tem uma ação similar. E aí, aí a gente, claro, né, o depantenol, ele é incrível também, né, para a pele, por isso que ele é um ativo que está ali. O karité, né, tem uma base de um creme. Mas assim, a portulaca e a rhodiola são plantas também incríveis. A rhodiola, ela tem uma ação que hoje é chamada de corticoide-like, né? Então, assim, essa de modulação inflamatória, que é super importante. A rhodiola, inclusive, é um suplemento alimentar que a gente toma, né, para modular o cortisol. Sim. E a portulaca é uma planta também que é anti-irritante, que ajuda, né? Tem ação anti-inflamatória. Então, hoje, você sabe, Ana, que tem muita gente utilizando, por exemplo, o Dermacreme Regenerador para lesões de psoríase também.
Por quê? Eu Porque tô ele vendo aqui, auxilia. inclusive, que ele é tão versátil, né? Que ele vai desde prevenção de assadura, quer dizer, pode ser usado inclusive em bebês, né? Até a questão de pós-tatuagem, por exemplo, pós-queimaduras solares, acredito que também queimaduras, né, por É ótimo para equipamentos, por queimaduras. exemplo, Aham. né, lasers, alguma coisa assim, irritação cutânea e também aqueles indivíduos de pele sensibilizada. Hoje, gente, nessa época do inverno, muita gente fica com a pele sensibilizada. Pacientes que têm uma deficiência de barreira cutânea, deficiência dos lipídios ali da epiderme, pacientes que têm rosácea, né, que tem essa sensibilização da pele com o frio, né? É. Então, não é um produto que pode ser usado somente pós-procedimento, porque está escrito regenerador, às vezes a gente que está na estética, a gente lê muito assim, pós-procedimento, né? Mas Aham. também tem essa versatilidade toda. Eu estou vendo aqui, né, também Não, que ele. por exemplo, assim, assim como eu te falei, como o próprio óleo já tem uma ação importante, né, nas lesões de psoríase, então você pode utilizar, né, para psoríase, para ressecamento. Outro dia eu recebi um depoimento lindo de uma dentista que ela falou que ela estava atendendo um paciente e aí ele vinha com aquela lesão, ele ia fazer a cirurgia de câncer de pele, né? E aí ela falou, ai, mas vai passando esse creminho aqui, ela não se aguentou, né? Indicou dela, disse que ele voltou agradecendo, nossa, que tinha melhorado muito, que ele nem ia precisar, o procedimento ia ser bem menor e tal. Então, assim, a gente tem, É, né, essas indicações diversas aí, é um produto que não tem fragrância, né? Livre de parabenos, então tem todo esse aspecto. ótimo, maravilhoso. Então, por exemplo, você explicou um pouquinho sobre as propriedades do ozônio. Dentro desse creme regenerador, por exemplo, o que que o ozônio vai fazer nessa pele que está sensível ou que está sensibilizada por um procedimento? O ozônio ele vai ter tanto atividade antimicrobiana, né, de inibir que contamine aquele procedimento, Lesão, porque quando né? a gente lesiona a pele, a gente está aumentando o risco de uma infecção. Então a gente sabe que além da limpeza, a gente às vezes tem que utilizar um recurso antisséptico, né? Então o óleo ozonizado ele apresenta essa propriedade antimicrobiana de amplo espectro, então você não tem sensibilidade por um único micro-organismo, e ele vai auxiliar na regeneração tecidual, melhorando as fibras colágenas, melhorando os fibroblastos, então auxiliando, né, melhorando fatores de crescimento, auxiliando na oxigenação, melhorando então a regeneração tecidual. Esse é um dos aspectos principais. Excelente. Temos uma pergunta aqui na caixinha. Geralmente associamos o óleo de girassol com outras coberturas. O ozonizado tem alguma interação? Pode usar óleo ozonizado com essas coberturas? Eu acho que é mais específico para feridas, né? Que eu acho que ela está querendo Pode, dizer. aquelas coberturas, barreiras, De né, que ela está falando. escaras, né? Pode. Feridas. Não, sim, pode. Eu não tenho assim tanta experiência, né? Tem a Anne, que é uma podologista que nos apoia, e ela sempre tem uma aula especial que ela fala dessas coberturas. Ela, inclusive, associa óleo multifuncional, dermacreme, né? Quando as feridas, as úlceras têm, assim, às vezes, aquelas profundidades, né? Ela preenche, às vezes, com dermacreme. Então, sulcos, assim, né? Ela tem toda uma técnica aí, mas sim, pode associar. O que você não pode fazer é associar, né? Assim, misturar com produtos que você não conhece ou que possam reagir, né, entre si. E aí, porque você pode reagir e dar uma irritação ou diminuir a eficácia, né? Tem que ter alguns cuidados. Não, a preocupação da Luciana é com relação à inativação do produto ou da cobertura, né? Se Eu não sei pode sofrer uma especificamente qual é a inativação. cobertura que ela está falando, né? Talvez a gente possa avaliar, Tem que ver mas especificamente, de né? forma geral, não tem problema com as coberturas. Mas a gente Ótimo. pode. Ó, um monte de gente aqui falou que já usa os produtos, que ama, que a podóloga Daisy falou que ama todos os produtos da Ozon Care. A Kênia pediu para a gente falar um pouquinho do sérum e dos benefícios do tratamento no tratamento do melasma. Ah,
tem sérum aí? Eu não tenho sérum, eu não tenho. Ah, eu vou pegar aqui, ó. O céu, esse aqui eu acho que tá só fake aqui, alguém já usou. Já usou, né? Mas o que que tem no sérum? Fala pra gente. Então, o sérum, ela é uma formulação um pouco mais fluida que o creme, né? Ela não tem a formulação de aspecto cremoso, né? E Uhum. ele tem na composição dele o óleo de oliva ozonizado, então que tem essa atividade. Ele tem também depantenol, porque né, o depantenol é Não incrível pode para a faltar. pele, não pode faltar. É. Ele tem uma outra planta que chama Tulsi, que é uma planta muito, muito interessante, que auxilia, né? Também ela é parecida assim com a rodiola na modulação de cortisol, na irritação, e ela tem Uhum. extrato de algas verdes. Esse extrato de algas verdes, ele auxilia para acalmar a pele também. Porque Uhum. inicialmente o sérum a gente imaginou que fosse uma formulação suave, depois que você manipula a pele, que você né, faz lá um monte de coisa, aí você quer acalmar aquela pele e fazer uma hidratação, porque não existe nada, né? A base de todo skincare é limpeza e hidratação, né? Tem que hidratar. Então, ele tem uma tecnologia que a gente fala 360, que hidrata né, mais profundamente, hidrata superficial. E a gente fez, além de fazer, claro, o teste dermatológico desse produto, a gente fez um teste de in vitro, né, em cultura, porque a gente não faz teste em animais, e a gente demonstrou, então, de nutrição celular. A gente demonstrou que aumenta em 26,3% a síntese do colágeno. Então, porque a gente Ótimo. sabe, né, que o óleo ozonizado ele tem essa atividade sobre as fibras colágenas, melhorando os fibroblastos. Pro-Age. Então, ele melhorou, apesar de ele não ter o ácido hialurônico, ele tem uma Aham. hidratação, né, uma tecnologia de hidratação e é, o óleo que está ali, né, nessa formulação, e então você tem esse aumento de síntese de colágeno e ajuda, assim, no dia a dia, acalmar a pele, né, as algas também são importantes, então tem diversas... Imagina, então, no creme hidratante que tem ácido hialurônico junto, né? Imagina, É. então, como que é. Ele realmente é Pro-Age, né? Com relação ao melasma, eu vou me atrever a falar aqui, então, né? Baseado em tudo isso que a gente já Ah, falou aqui, sim, esqueci. Me distraí como aqui. é a minha área de estudo, a minha área de expertise, né? Eu gosto de estudar isso, eu atendo 90% do meu atendimento hoje é melasma. O que acontece é o seguinte: quando a gente vai tratar uma pele com melasma, a primeira coisa que eu penso é em trazer saúde para essa pele. A pele doente, ela não vai responder. Então, baseado nisso tudo que a gente já falou aqui, a gente já vê que o óleo, o ozônio, os cremes ozonizados, os óleos ozonizados, enfim, eles vão nos ajudar nesse sentido. Outra coisa muito importante para tratar melasma de forma efetiva e eficaz é justamente a questão de trazer atividade de diminuir o estresse oxidativo dessa pele, né? A pele com melasma é uma pele que está extremamente relacionada com estresse oxidativo e com inflamação crônica, que vem também do estresse oxidativo. Então, quando a gente consegue diminuir isso, é extremamente importante. E tudo que a gente faz no tratamento de melasma é no sentido de aumentar justamente a nossa capacidade antioxidante endógena, né? E aí os cosméticos ozonizados vão nos ajudar muito nisso, né? Visto o que a gente já falou anteriormente, que eles vão trabalhar aí justamente estimulando as nossas enzimas antioxidantes Antioxidantes. endógenas, né? Então eu acho que é um grande ganho. Também dizer que é muito importante regenerar a pele pós-procedimentos, principalmente a pele com melasma, porque a pele com melasma, se ela sofre um processo de inflamação sem uma regeneração adequada, vai haver o que a gente chama de rebote, né? Que é a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a gente não pode deixar essa pele ficar inflamada de forma exacerbada. A gente tem que modular essa inflamação, que é justamente, né, o que a gente falou que os produtos
ozonizados vão fazer, né, com a Então, pele. esse é um aspecto bem interessante, porque assim, que todo mundo fala sobre isso, né? Ah, não pode regenerar, porque justamente eu faço Ah, o microagulhamento para fazer a inflamação, etc. Mas existe uma diferença entre anti-inflamatório e e modulação modulador, inflamatória, né? exatamente, E exatamente. isso é muito, porque assim, acaba que quando eu faço a modulação inflamatória com ozonoterapia, por exemplo, né? Eu tenho lá uma inflamação do joelho e eu vou lá, aplico ozônio. E eu tenho um efeito anti-inflamatório devido à modulação inflamatória, mas eu não usei o anti-inflamatório, por exemplo, como um anti-inflamatório não esteroidal, não usei um ibuprofeno, sei lá o que, um Exatamente. piroxicam, Ou um porque eu não fui lá corticoide, né? ou um corticoide, eu não fui lá e inibi quimicamente aquela inflamação. Eu estimulei e o meu organismo modulou a inflamação de forma endógena, regenerativa, Isso, né? Então, e esse aspecto é aplicado também em todas as áreas, né? Inclusive no melasma, como você é isso. especialista e sabe explicar melhor que eu. Também eu acho que como o óleo ozonizado ele tem uma pequena formação de alfa-hidroxiácidos, até ácido azelaico chega a se formar no processo Ai, que de delícia. de Adorei. ozonização. Porque, assim, os carbonos, as cadeias carbônicas dos triglicerídeos, eles são grandes, eles têm lá 18 carbonos. Quando você quebra Aham, aquilo, o ácido azelaico, ele é um ácido de 9 carbonos. Então, que é acaba, formado. acaba Ah, gerando também então, isso acaba auxiliando, né, na ação também do óleo no melasma, né? Mas eu sempre falo, excelente. melasma é uma coisa que, né, é complexo, ele não é tão Todo difícil do mundo fala tratamento. isso. Ai, não sei por que que você gosta disso. Isso é tão difícil, isso é tão Alguém tem que complexo. gostar, né? Mas alguém tem que ajudar esses pacientes, gente. Nossa Senhora. E assim, realmente é muito complexo, mas quando você mergulha num assunto, é igual ozônio. Ozônio, para quem não estudou, para quem não mergulhou nisso, pode ser uma coisa complexa. Para você, você fala tranquilamente, você sabe, né? Tudo porque você estuda isso desde sempre, É né? Então, verdade. assim, quando meu primeiro contato com o ozônio, por exemplo, eu não entendia metade do que hoje eu já entendo. E assim, não sou uma estudiosa do ozônio, Não, e a né? Não gente me não devo. para de aprender nunca, né? Eu até acho injusto, porque cada vez que eu dou aula, eu que aprendo mais do que ensino, né? Mas essa é a vida do professor, a gente sempre aprende mais do que ensina. Isso é É, excelente, por isso que eu adoro dar aula, né? É tão mas gostoso. tem um aspecto que você tinha me mandado aqui, até vou abrir meu computador aqui, que você tinha me falado de uma pergunta e eu lembrei agora de falar algo para você bem interessante. Você falou que sobre a qualidade, né? Alguma coisa, agora eu não Ah, sim, encontrei. as diferenças de qualidade dos produtos no mercado, como é feito um cosmético Isso, ozonizado e essa isso, diferença. isso. Então, porque assim, primeiro que para estabilizar uma fórmula com óleo ozonizado, ela é bem mais complexa, porque assim, para quem é formulador, né, a gente sabe que a fórmula quebra, vai lá, ela é Uhum. difícil porque ele tem ali diversos ativos, é um produto com uma característica difícil. Mas dentro do conceito de um cosmético, né? Então você tem que entender. Eu falo que é quase como, né, novamente repetindo, como uma comida. Então, quando a gente faz opção por ingredientes cosméticos, a gente tem que ter uma linha de pensamento, né? Então, dentro da Ozone Care, nós optamos sempre por ingredientes verdes, ingredientes limpos. Né? Então, por isso que toda a linha é sem parabenos, é sem petrolatos, é sem óleos minerais. Então, a gente sem triclosan, sem agora, né? Estou aqui falando sem Uhum. aleatoriamente. Mas então eu quero dizer que o quê? O conceito da Ozone Care é de beleza limpa com ozônio, não é só ozônio. Porque não adianta, no meu ponto de vista, né, que tem um ponto de vista de saúde integral, para mim, não faz sentido eu utilizar um produto que tem toda uma ação benéfica e
utilizar petrolatos, utilizar parabenos, utilizar outros compostos que não estão faz prejudicando. Não faz sentido, né? Então, assim, a gente questiona tanto o que a gente come, né? Atualmente a gente tem muito mais informação, mas as pessoas não questionam o que elas passam, né? Outro dia eu fui na manicure lá, eu olhei, eu li assim o creme que elas usavam para esfoliar. Falei, meu Deus, isso aqui, né? Só tem parabeno, só tem óleo mineral, só tem petróleo. Isso aqui é um monte de coisa, mas ela cheirou, quando não tem lanolina, né? Corante. Lanolina animal, né? Animal. Então, assim, a gente, né, e às vezes as pessoas não entendem, porque, por que esse custa tão baratinho e esse custa tão caro? Eu falo, caro é aquele que tá pagando barato que tá te custando caro. Tá pagando com a sua saúde, né? Não, e também, assim, são produtos que às vezes não tem, né, tem são outros tipos de ativos, né? Então a gente tem que, né, quando a gente estuda, entende um pouco isso, a gente passa a selecionar um pouco mais, né? Eu acho bom a gente falar isso e falar sobre a qualidade, porque hoje, nesse mundo da internet, né, a gente acha tudo para comprar. Por isso que eu te perguntei com relação a essa questão da qualidade, porque muita gente digita ali na internet óleo de girassol ozonizado. Você vai achar coisas assim. Não, assim, impensáveis, desculpe, né? Mas assim, né? Você vai achar óleo essencial ozonizado. Você tem que entender que quando você processa um óleo que você ozoniza, ele tem que estar relacionado com uma atividade biológica. Não é porque eu vou ozonizar qualquer coisa que ela vai ser melhor do que o original. Isso não tem nexo científico nenhum. Maravilhoso. Né? Então, olha a gente só, tem que ter Letícia, esse cuidado e entender esse contexto, né, para escolher um produto adequadamente. Agora está faltando uns 5 minutinhos aqui para dar 1 hora de live. Eu acho que a gente já esclareceu bastante coisa, mas tem uma pergunta aqui da Elaine que eu acho interessante você falar, que não está relacionado diretamente com a questão dos cosméticos, mas está relacionado com o ozônio, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? Como que os profissionais podem se habilitar para trabalhar com ozônio? Aí, no caso, seria para trabalhar com ozônio nos seus consultórios, né? De estética, de harmonização facial, enfim. Aqui ela falou mais para odonto, mas se você puder falar no geral para gente, eu vou te agradecer. Inclusive, falar dessa nova publicação da Anvisa que saiu, acho que essa semana, não foi? Não, saiu uma publicação? Meu Deus, não? Então fala aí pra gente. Fala aí. Vou publicar sem nem por que será que o povo começou? Né? Meu Deus do céu. Então, o primeiro conselho que regulamentou o uso da ozonioterapia foi o Conselho Federal de Odontologia, né, através da Resolução 166 de 2015. Então, a partir daí, ficou estabelecido que os profissionais odontólogos eles precisavam realizar um curso de 32 horas para trabalhar com ozonioterapia. Porque, assim, né, ninguém estudou ozônio na faculdade, de repente vem uma habilitação, então tem que entender, né? Uma terapêutica totalmente diferente de outras. Então, ele faz o curso de 32 horas numa instituição que seja credenciada do MEC e encaminha o diploma para o conselho e aí fica habilitado. Outros profissionais, depois de 2018, que a ozonioterapia foi incluída nas práticas integrativas do SUS, passaram a regulamentar também. Então, hoje, no Conselho de Farmácia, a gente tem a obrigação de um curso de 120 horas. Era 80, agora a gente passou para 120. Mas então, tem uma carga horária prática e uma carga horária teórica. Esse curso tem que ser realizado, né, em instituições. O biomédico ele não tem na resolução específico. Aí, então, assim, você tem que ver a resolução de cada conselho de classe, realizar um curso e encaminhar a documentação para o conselho. Tá. E essa resolução que caiu aí na internet agora, o que ela está falando? Então, todo mundo ficou me chamando, falando disso. Da Anvisa, falando que só profissional de saúde de curso superior que pode lidar com ozônio. Eu até queria abrir ela aqui, eu tenho ela aqui, né? Eu até fiquei impressionada, sabe o quê? Eu vi uma pessoa publicou, de repente outro publicou, de repente eu comecei a receber, de repente... O pessoal desenterra, né, as coisas. Publicando, eu falei, meu Deus, de onde tiraram isso? E daí como se fosse uma novidade, né? Eu falei, nossa, você vê que esse documento, estou abrindo ele aqui, ele é dia 13 de novembro de 2020, né? Ele não é, não é de agora. 2020. O que acontece? Mas parece que estava em votação agora, alguma coisa assim, não foi não?
em 2017. Achei aqui, que é um substituível ao PL 9001 em 2017. O que é o PL 9001? O PL 9001 é o projeto de lei que define que a ozonioterapia iria ser oferecida para a população brasileira. Lá em 2017, quando foi feito o projeto de lei pelo senador Waldir Raupp, da qual a ABOS como instituição participou e junto com a assessoria jurídica, né, foi colocado no texto lá por algum, enfim, momento, né, entendendo que o senador tinha a intenção de que a população se beneficiasse da ozonioterapia, que a ozonioterapia seria um procedimento médico. Aí o que aconteceu? Esse PL ele foi aprovado por unanimidade no Senado e ele passou, então, para a Câmara dos Deputados. Quando ele passou para a Câmara dos Deputados, a deputada Carmen Zanotto, que é a relatora era do projeto, né, ficou lá discutindo, etc. Teve uma reunião lá na Câmara dos Deputados, eu, inclusive, participei como convidada, falei do ozônio. Nessa reunião ficou definido que haveria uma viagem, né, uma comitiva para um país que realizasse a ozonioterapia. Então, nós fizemos uma viagem, eu acompanhei a comitiva lá em Portugal. Então, os deputados puderam ver lá em Portugal a realização do ozônio nos hospitais públicos, etc. Quando voltou essa PL, isso já era 2019. Em 2018, a ozonioterapia ela foi incluída nas práticas integrativas do SUS. Né? Sim. E a ozonioterapia já estava regulamentada, inclusive, para os dentistas, oficialmente. Então, essa PL já estava desatualizada antes dela passar. Então, dentro do processo normal de trâmite dentro da Câmara dos Deputados, né, a Anvisa ela tem que emitir um parecer. E aí ela emitiu o parecer sobre o PL, dizendo o quê? Que não só, né, que não se opõe. Os profissionais da saúde poderiam exercer a ozonioterapia, não só os profissionais médicos, porque na verdade a PL aqui está escrito profissional de saúde de nível superior inscrito em seu conselho de fiscalização profissional. Justamente, por quê? Porque a ozonioterapia é uma técnica terapêutica que ela não pode ser realizada por pessoas sem conhecimento, certo? Sim. Não é inclusive a própria medicina, o próprio Conselho Federal de Medicina não autoriza, não é né? para o advogado abrir um consultório de ozonioterapia, tem que ser um profissional da saúde que esteja inscrito em conselho profissional, é por isso, entendeu? Mas a medicina ainda considera experimental, o CFO, o CFM, né? Mas CFM. Isso é uma etapa que eu acredito que em breve, né, já há Entendi. Então, isso aqui é um voto, na verdade. É um voto do Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa, que foi dado no dia 21/6/2021. Agora eu achei aqui a data certinha, por isso que está caindo. Não sei por que agora que está caindo, porque foi em junho. Mas, enfim, foi um voto que ele deu a respeito desse substitutivo ao PL 9001, que é de 2017, que você explicou aí, né? E o voto dele foi: manifesto-me por nada a opor ao inciso 2 do substitutivo, tal. E o inciso 2 fala que a ozonioterapia só pode ser aplicada por meio de equipamento de produção de ozônio medicinal devidamente regularizado pela Anvisa ou órgão que a substitua. Então, não tem novidade nenhuma aqui não, gente. Tá? Porque também, né, isso é o mínimo do mínimo, né? Você tem que usar um equipamento que seja autorizado pela Anvisa, pelo amor de Deus. Não, é que eu achei estranho, porque de repente todo mundo começou a falar, tá, mas eu não tô entendendo. Porque, não sei se porque para mim estava tão claro, porque eu participei de todo esse da PL desde lá do início, tive lá no Senado, acompanhei na Câmara dos Deputados, fui, né? Então, assim, é um trâmite, claro que foi bom, porque oficializou ali, né? Mas ele ainda não finalizou, na verdade, o que acontece? Ele tem que, esse projeto de lei, ele ainda não passou, né? Ele tem que ir à sanção presidencial, tem que entrar em votação, enfim, e infelizmente não encaminha, né? Isso não tem sido encaminhado, mas eu espero que esse projeto vá adiante e a gente vai ter aí mais uma frente, e aí, quem sabe, sim, a gente vai ter a utilização porque, agora eu lembrei, Letícia, é porque todo mundo estava publicando isso aqui como se fosse uma autorização, porque está escrito aqui em cima assim, ó, autoriza a ozonioterapia no território nacional, porque o substitutivo de 2017 tem esse título, autoriza a ozonioterapia no território. Então, todo mundo estava publicando, achando que isso daqui era um voto a favor
do presidente, do diretor-presidente da Anvisa, autorizando a ozonoterapia no território nacional. Eu acho que é isso, né, que o pessoal fez. Perfeito, você captou. Eu acho que foi isso, Maravilha. entendeu? Não, é porque você explicou melhor que eu, porque eu hoje tive que explicar, ontem expliquei para várias pessoas, daí eu falei, olha, não, assim, não que eu não quisesse comemorar, mas é que não era nada novo ainda, porque ele mas então, por fim, esse substitutivo, que é de 2017, ele já tá valendo? Não, porque esse PL ainda não foi assim. Ainda não foi votado. PL, um projeto de lei. Que ele é um projeto de lei lei. que ainda não foi votado, ainda não Esse foi lá, não chegou no final. Esse é o Tá. texto do projeto de lei, mas Tá. ele ainda não é a lei. Dentro Gente, do texto é muito do projeto difícil. de lei, teria que ter um voto da Anvisa. A Anvisa disse que sim, ok. Ótimo. É muito complicado, né? Olha só, o negócio é de 2017, nós estamos em 2021 e ainda está em processo, né? Então, assim. Inclusive o senador que foi autor desse PL já não é mais senador, né? Então, assim, vai mudando. Por quê? Porque Vai mudando. sempre entra uma pauta mais urgente, né? Então, existem essas questões políticas que aí fogem do meu assunto de conhecimento. Inclusive, a gente estava discutindo isso hoje no grupo, sabe? Falando que a gente precisa ter representatividade lá na Câmara, porque senão as nossas coisas, as coisas do nosso interesse, do interesse dos nossos pacientes, elas não vão para frente, né? Elas não andam, porque, infelizmente, a gente precisa ter representatividade lá, né? E a gente tem muito poucos profissionais, né, de outras áreas da saúde lá dentro. A gente tem muito poucos farmacêuticos lá dentro, poucos biomédicos, né, poucos enfermeiros, enfim. E a gente precisa dessa representatividade também. Poucos ozonioterapeutas, né? A gente precisa de um ozonioterapeuta lá. É verdade. Gente, olha, Letícia, eu sei que você tá cansadinha aí. Olha só, o Instagram gostou tanto da nossa live que ele nem derrubou a gente. Já tem 1h06 que a gente tá aqui. É que eu acho que você tem que. Seria bom salvar, né? E quando fica muito longo, ele não salva. Então tenta salvar aí, porque depois. Não, nós vamos salvar sim. Não, vamos salvar sim. Se passa gente, muito tempo, ele não salva. Tá bom. Então vamos encerrar, né? Não, a gente respondeu todas as perguntas aqui. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Eu vou deixar salva lá no IGTV, sim, tá? No muito meu bom e depois nosso eu vou. papo. Muito Foi obrigada. ótimo, né? Foi gostoso, né? Foi gostoso, foi light, assim, foi bom para o final de noite. E depois eu vou colocar lá no canal do YouTube também, tá, gente? Que tem o canal lá muito bom. Coloca lá pra gente poder ver o canal DRA Ana Paula Alves. Lá tem várias aulas também gratuitas sobre outros assuntos aí que vocês podem estar entrando lá. Ela é super didática, adoro essas aulas, de verdade. E eu te agradeço muito mais uma vez, né, Letícia, por ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo no meu perfil. E eu desejo que mais e mais e mais profissionais aí da estética utilizem o ozônio como uma alternativa para a gente poder trazer mais saúde para os nossos pacientes, né? Eu acredito muito na estética como a tríade, né, de saúde, beleza e bem-estar. É isso que eu sempre falo, é isso que tem no meu receituário, meu bloco de receituário tem isso. E é isso que eu trabalho todos os dias com esse intuito, né? De levar saúde, beleza e bem-estar para os meus pacientes. Eu acho que o ozônio está bem dentro disso, tá tudo a ver. Obrigada, tá? De coração. Beijo grande. Obrigada. Até mais. Beijo, tchau, gente. Obrigada, tchau.